Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenas noites a todos, como estão? Espero que todos estejam bem em esta noite de domingo, dia 1º de março de 2026. Espero que todos tenham tido um domingo bueno, tranquilo, com muita paz, saúde e felicidade, tá bem, amigos seguidores? Bueno, vamos iniciar com os sismos que se passaram hoje na tarde de domingo, início da noite também, onde iniciaremos em Peru com 4.3 em la escala Richter. Peru, houve um sismo de 4.3 em la escala Richter, a 134 quilômetros de profundidade, às 12h19 da tarde de hoje. 4.3 há sentido Peru mover-se, tá bem? 4.3 já há em movimento, pelo que foi lejos de la Terra a 134 km de profundidade. Depois houve um sismo em Chile, 3.3 em la escala Richter, às 3h14 da tarde de hoje. Este sismo se passou a 240 km de profundidade. Lejos de la Terra e barra intensidade Chile 3.3. Depois Chile ha sentido um movimento de intensidade razoável, pois Chile há um sismo de 5.1 na escala Richter. Chile 5.1 na escala Richter a 111 km de profundidade, tá bem, lejos de la Terra, pero que 5.1 há sentido mover-se bem em Chile. Este sismo se passou às 5h03 da tarde de hoje e Chile sentiu o movimento, tá bem? Bueno, seguindo, houve um sismo em Peru de 4.1 em la escala Richter, a 35 km de profundidade, cerca da Terra, 4.1. Peru há sentido movimento também neste sismo, 4.1, 35 km de profundidade. Este sismo se passou às 8h05 da noite de hoje, domingo, tá bem? Bueno, seguindo Colômbia, 3.0 na escala Richter, a 139 km de profundidade, às 4h09 da tarde de hoje. Então, Colômbia 3.0 em la escala Richter, barra intensidade, 139 km de profundidade, lejos de la Terra, às 4h09 da tarde de hoje. Então, Colômbia não há sentido movimento. Depois houve um sismo em Argentina, 3.9 na escala Richter, a 116 km de profundidade, lejos de la Terra, 3.9 Argentina, não há sentido muito movimento. Este sismo se passou às 7h07 da noite de hoje. Depois houve 4 sismos seguidos em Chile. 4 sismos seguidos em Chile, onde o primeiro foi a 3.8 na escala Richter, a 97 km de profundidade, às 7h10 da noite de hoje. Chile 3.8 a 97 km, cerca da Terra, há sentido pouco movimento. O segundo seguido réplica de Chile foi 3.1 na escala Richter, a 115 km de profundidade. Este sismo se passou às 7h29 da noite de hoje, tá bem? 115 km de profundidade, lejos de la Terra, 3.1 na escala Richter, barra intensidade. Depois, Chile 3.3 em la escala Richter, a 198 km de profundidade, tá bem? Lejos de la Terra, 3.3 barra intensidade. Este sismo se passou às 8h32 da noite de hoje. Não há sentido, pois foi lejos de la Terra, barra intensidade. Novamente, o quarto sismo seguido de Chile 3.9 na escala Richter, a 31 km de profundidade, tá bem? Cerca da Terra e 3.9, Chile há sentido leve movimento, mas há sentido. Às 8h46 da noite de hoje. Depois Colômbia 1.9
a 3 km de profundidade, baja intensidade, pero que muy cerca de la Terra. Este sismo se passou às 7:49 da noite de hoje. Depois, Colômbia, 1.8 em la escala Richter, a 5 km de profundidade, também bem cerca da Terra também, pero que de baixa intensidade 1.8. Las 8:04 da noite se passou este sismo em Colômbia. O de antes, de 1.9, passou às 7:59 da noite também. Duas réplicas cerca da Terra e baixa intensidade em Colômbia. E o último sismo que se passou em Chile na noite de hoje foi de 3.1 na escala Richter, a solamente 54 km de profundidade, cerca da Terra, 3.1 baixa intensidade. Este sismo em Chile se passou às 10:25 da noite de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Então, esses são os sismos que se passaram hoje na tarde e início da noite de domingo. Tenham todos uma boa noite, um bom início de semana, em lunes, tá bem? Um bom descanso a todos. Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? Então, uma boa noite, hasta la mañana, tchau, tchau.